tempo de falar muita coisa. Vamos lá, irmãos. Espiritualidade pastoral e seu caráter. Aqui vocês vão ter que gemer. Na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, encontramos uma boa oportunidade para discutir os traços do caráter necessário àquele que foi chamado para o ministério pastoral, para a edificação da igreja de Cristo. Olha só. Escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Olha só, quando Paulo chama Tito de filho na fé, não é só filho na fé no sentido de gerar em Cristo para a fé. É filho na fé no sentido de ser o conselheiro, de ser o orientador, de ser alguém que trata Tito como discípulo, que está ali, orientando, fazendo essa assessoria pastoral, aconselhamento para que ele crescesse. Então, hoje, quantos filhos na fé você tem nesse sentido? Um exemplo, permita-me usar esse exemplo. Hoje eu vejo o pastor Moacir tratando o Vinícius como filho na fé. Não sei se foi o pastor Moacir que evangelizou o Vinícius, se ele aceitou Jesus por influência do pastor. Mas hoje, o pastor Moacir e o Vinícius sempre estão juntos. O Vinícius é presbítero hoje lá, né? Mas chegou lá, quando chegou, pouco tempo atrás era diácono. Ou não era nada? Você vê, hoje está lá, mas está ali, aquela cobertura do pastoral. Isso é discípulo. Isso é Paulo, meu filho na fé, meu filho na fé. Você traz como filho. Entendeu? Isaac, Leandro, Romilson de Jundiaí, pastor Davi, que é o pastor dele, e outros são filhos na fé nosso. Nesse sentido, de sempre estar ali, ajudando. E aí, como é que tá? Sumiu por quê? O que está acontecendo? A gente faz esse trabalho, porque a gente tem essa chamada. E Deus nos incomoda, o Espírito Santo de Deus me incomoda nesse sentido. Saí de casa, minha esposa está doente, a situação toda, mas no caminho, no Uber, eu lembrei do Rodrigo, que estuda conosco aqui, que faz algum tempo que não vem, e falei para ele: Rodrigo, como é que tá aí, filho? Como é que tá as coisas aí? Teve criança há pouco tempo, tal, gravidez de risco, se não me engano, a esposa teve, tal, não está tendo tempo. São filhos na fé nosso. A gente não esquece. Entendeu? De vez em quando você vê Daniel, acho que teve, de vez em quando o Daniel some também, manda uma mensagem: Daniel, sumiu, eu não é? É filhos da fé nossa. Isso é importante fazer. Tem obreiros novos aí que precisam de um estímulo seu, que talvez seja um pastor mais experiente, uma palavra sua. Como é que você está, meu irmão? Você não vem mais na igreja, você é um servo de Deus, você é importante para a obra do Senhor, você é uma luz maior aqui entre nós. Poxa, gente, você levanta essa pessoa para cima, você acentua a importância. O que seria de Tito sem Paulo? Em Creta. Ventres preguiçosos, bestas ruins, categorizada pelo seu próprio poeta Epimênides. Tito está lá, entre eles. Entre as bestas ruins e os ventres preguiçosos, fazendo alguma coisa no meio deles. E Timóteo, em Éfeso. Não sei se é Creta ou é em Éfeso, para que você coloque em ordem o que ainda resta. É Creta? Tito, para que você coloque em ordem o que ainda resta. Trabalho duro de se fazer. Olha as duas cartas de Timóteo. É um jovem. Talvez aí 25 anos, 26 anos. Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que você recebeu da parte de Deus, por imposição de mão dos presbíteros da igreja. Estímulo. De pastor para pastor. Porque não era fácil. Igreja de Éfeso, igreja referencial. Era um centro de missões, ali era uma referência na área missionária. Igreja forte. Estava na Ásia. É igual Tessalônica, Coríntio. Igreja importante, mas precisava de um pastor. Pastor que pastoreia pastor. Às vezes não faz falta um pastor, pastor Moacir? O senhor é pastor, mas quem é o teu pastor? Pastor Isaías? O senhor é pastor, mas quem é o teu pastor? Nem sempre dá para o senhor falar com o presidente lá. De repente, Felipe compartilha com o senhor compartilha com o Felipe, Adevalta, isso, aquilo. E às vezes, quando não tem pastor? Olha lá, nós estamos aqui, pastor. O que dia que precisamos, estamos aqui. Não temos a experiência que o senhor tem,
Mas pelo menos voz, ouvido para ouvir nós temos. E a terapia é a arte do bem ouvir. A terapia é a arte do bem ouvir. Se você pelo menos emprestar os teus ouvidos para alguém, você já está curando essa pessoa. Porque ela está desintoxicando a alma para fora. É isso. Faça isso com alguém. Isso é ministério. É bom demais isso. Escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. É pouca coisa? Graça, não como salvação agora, porque Tito já tem. Mas a graça que sustenta, a graça que capacita, a graça que dá a autoridade pastoral para que Tito seja o que ele tem que ser. E a paz, a shalom de Deus no hebraico, a eirene no grego, a paz. Porque pastor precisa de paz, mas tem hora que não tem. Tem muitos pastores que às vezes não têm paz, porque não tem tranquilidade, não dá tempo de fazer as coisas, e trabalha fora, e chega em casa tem que pregar, e tem isso, daqui a pouco o coração está acelerado, está morrendo de coração. Precisamos de paz. Que Deus multiplique paz. E paz, em hebraico, não é paz só no sentido de tranquilidade, é paz em tudo. Paz, em hebraico, é paz, saúde, prosperidade, família abençoada, trabalho abençoado, é tudo. Shalom é paz tudo. Tanto é verdade que os judeus, pastor Moacir teve lá, não tem bom dia, boa tarde, né, pastor? É shalom. De manhã, shalom. À tarde, shalom. À noite, shalom, porque shalom é tudo. É tudo. Shalom é completo. É paz. Por isso que a Bíblia diz, sendo pois justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus. É remédio. Para tudo, para a alma. Por isso que a tua vida, a tua saúde, a tua família te vai bem, assim como bem vai a tua alma. Olha que coisa linda. Prosperidade, tudo. Todo entendimento, porque não cabe na razão. Não encaixa na mente. Vamos lá. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbítero em cada cidade conforme instruí. Olha, ele é pastor presidente de um campo. Nomeasse presbíteros como instruir. Olha a responsabilidade que esse menino tem, esse rapaz tem. Mas ele precisa de um apoio, de um pastor que o ajude. O presbítero deve ter uma vida, está grifado. Não dá para ser pastor, estar ali e você ser repreensível. Você ter algo que desabone a tua conduta, que desabone o teu caráter. Não dá para estar no púlpito e as pessoas te apontando. Olha lá quem está no púlpito. Se conhecessem a peça. Isso é ruim demais, gente. Cuidado. Para ser igual aquele, nem quero. Por isso que às vezes é bom que não tenha púlpito mesmo. Deixa você subir no púlpito só na hora de pregar. Porque parece que quando está lá em cima, parece que é algo mais, né? Já viram o pessoal que só falta fazer sinal da cruz na hora de subir no púlpito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para subir no púlpito. É como se estivesse subindo um degrau que tem uma santidade maior. Nós criamos isso. Púlpito é púlpito, não é altar. Quem chamou púlpito de altar, nunca mais chame púlpito de altar. Púlpito é púlpito, é tribuna. Altar é você. Você é altar. Ali não é púlpito. Ali não é altar, é púlpito. Você é altar. Não púlpito é altar. Púlpito não é altar. Tá? Você é altar. Entendeu? Essa mania de chamar aquilo ali de altar é dos católicos. Os católicos chamam aquilo ali de altar. Porque era onde celebrava a ceia, etc. Tal. Lógico, celebra-se a ceia. Mas não é altar. Porque eu não estou oferecendo nenhum sacrifício ali. O sacrifício sou eu. Então, cuidado, é púlpito. Então não sacramentaliza demais o púlpito não, porque senão você tem mais trabalho ainda. Tenha uma vida digna, tenha uma vida justa e não seja repreensível. Deve ser marido de uma só mulher. E tá bom demais, né? E tá bom demais, né? Como diz o Cláudio Duarte. Tem homem que diz, pastor, por que Deus não permite a gente voltar na época de Davi, o homem ter 10 mulheres? Fala, você não aguenta uma, rapaz. Ele fala, você não aguenta uma, você quer 3? Quer 5? Ele até brinca, né?
Ele até brinca, tem homem que pensa que é macho, que é muita coisa, tá isso aqui, tá isso aqui e tal. Imagina se você tivesse 3 mulheres. Vamos a falar abertamente aqui, temos alguns adolescentes, mas eles sabem muito bem ouvir. E digamos que essas mulheres, todas as 3 quiserem o sexo todos os dias. Aí ele dá risada do povo e todo mundo ri. Por quê? A gente pensa que o parquinho de diversão está aceso todo dia. Então você está cansado, meu filho, você não aguenta nada, você quer cair na cama e dormir, desmaiar. Então fica contente que você tem uma e tá bom demais. E a mulher também. Seus filhos devem partilhar da sua fé e não ter fama de devassos, nem rebeldes. Aqui eu grifei e é bom que se faça uma ressalva. Num período patriarcal, os pais tinham poder sobre seus filhos. E a fé do pai e da mãe era a fé do filho. Hoje não dá mais. Hoje a gente não consegue mais ter os filhos em submissão na nossa guarda, como a gente gostaria de ter, como a minha irmã citou. Mas se a gente conseguir fazer o melhor que a gente puder, é bom. Mas que isso não seja mais uma regra para que eu seja pastor. Tem muitos pastores que infelizmente seus filhos não são crentes. Aquele pastor, ele é pastor, mas nem os filhos dele é crente. Não é que o pai falhou, o pai evangelizou, fez de tudo. Mas o filho tem vontade própria. A fé da minha mãe não falhou. Ela conseguiu ser a melhor mãe, mas eu me afastei. A culpa era dela? Não. Então aqui, no período patriarcal, se encaixava muito bem. Hoje já não dá para encaixar mais como um crivo, tá? Já estamos terminando. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida, por favor, não deve ser arrogante, nem briguento. Arrogante, sabe? E nem briguento. Já imaginou um pastor arrogante e briguento? Gente, arrogância e briga não é sinônimo de liderança. Tem gente que pensa que para ser líder tem que ser bravo, briguento. Isso não é liderança forte. A liderança é aqueles que têm as pessoas junto de si. Às vezes tem hora que você tem que ter autoridade. Mas não precisa brigar para ter autoridade. Jesus tinha autoridade? Quantas vezes você vê ele brigando? Só lá no templo, que ele chutou o pau da barraca. Mas com os discípulos. Arrogante. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. O maior líder que pisou essa terra era manso e humilde de coração. Você vai ser arrogante? Pensando que você é a última Coca-Cola do deserto? Vai devagar. Vai devagar. O título não pode deixar você arrogante. E não brigue. Seja briguento. Nós somos chamados para fazer a paz. Reconciliar. Não causar confusão. Não deve beber vinho em excesso. Nem ser violento. O vinho aqui na época era comum. Era o café da época. O vinho era o café da época. Não se encaixa mais hoje. Né? Cuidado aí. Final de ano, né? Cuidado. Nem ser violento. Se encaixa no briguento. Nem buscar lucro do desonesto. Aproveitador. Cuidado, gente, cuidado. Líder, falei na aula passada. Se você puder colocar alguém para cuidar do dinheiro, deixa outra pessoa cuidar do dinheiro, mas não cuide de você. Pastor, não é bom que ele tenha contato com o dinheiro. Até o Daniel falou, hoje em dia é regra do ministério. Cuidado, isso pode dar problema, como já deu muito. Quantos escândalos vocês já não ouviram falar? Pastores por causa de dinheiro. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Na época era uma característica muito salutar, essa questão de ser hospitaleiro. Era uma característica que todo líder deveria ter. A hospitalidade naquela época era quase que um dom. E amar o bem. Fábio e Maria, que são missionários, trabalham em missões, alunos nossos de quinta-feira, eles disseram que lá no Amazonas, a hospitalidade ainda é algo que é muito forte, lá no meio das comunidades. Lá, a hospitalidade para eles é algo que vale muito. Eles são muito honestos. Você ser hospedado numa casa lá, principalmente quando você é um missionário, eles levam isso em grande consideração. E isso, na Bíblia, é muito bom, ser hospitaleiro. Você tem, no caso, a Bíblia vai falar, João, acho que você não vai escrever, cuidado aí com tal pessoa aí, que eles estão proibindo receber os nossos irmãos nas suas casas. Estão deixando os irmãos aí fora, dormir fora, porque não estão exercendo a hospitalidade. Naquela época era muito comum essa questão da hospitalidade. Quando você viajava para longe, não tinha hotel, não tinha muita hospedaria. Então, a hospitalidade era uma característica bastante positiva na época. E amar o bem. Amar o bem.
Aqui amar o bem, aqui mais sentido de caráter, do que daquilo que é bom, no sentido de honestidade, amar o bem, ser de bem. Deve viver sabiamente, não tem como a gente pensar num pastor que não tome decisões sábias. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus, como Tiago disse, e aprenda a pensar antes de decidir. Gente, obreiro, pastor tem que pensar 100 vezes antes de decidir. Não faça nada precipitadamente, pense, pese na balança, ser justo. E ter uma vida de devoção e disciplina. Tenha tempo para oração e para você um devocional. Seja disciplinado, tenta controlar, tenta reger bem o tempo que você tem. Se você trabalha fora, não tem como. Se você escolheu ser pastor de uma igreja, ou ser obreiro, ser líder, tire um tempinho para orar, tire um tempinho para você falar com Deus. Para você ter uma vida para Deus. Se preocupe com a sua devoção. Porque se você não tiver espiritualidade, como é que você vai dar para o povo? Não é caldo de cana. Espiritualidade não é caldo de cana. Chegou lá, espremeu, bebeu, pronto. Não é assim. É processo, é tempo. Tire 30 minutos no dia, 10 minutos no dia, 15 minutos. Tenha tempo de ler um texto bíblico. Vai pregar na igreja, não leu nada, não se preparou nada. Vai lá na hora, lá no púlpito, essa aqui, dá uma olhadinha, e vai falar para os irmãos. Não preparou, não teve zelo nenhum. Gente, não se faz isso. Se você abraçou a causa, faça direito. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Se você não é convicto do que você prega, do que você ensina, como que você quer que o povo seja? Falei isso ontem. Ontem não, hoje, pastor Ricardo, amigo nosso aqui, filho do pastor Bione. Sabe qual é o grande problema da maioria dos cristãos hoje? Não, com Isaías, meu sobrinho. Sabe qual é o problema maior dos cristãos hoje? Falta de convicção. Não existe convicção. Não tem certeza do que acreditam. Não morrem pela causa. Não entendem o que creem. Não adianta nada. São desafiados, vão esparrelar, vão desistir. Se acontecesse uma perseguição no Brasil hoje, quanto sobraria? E olha lá, né? Deve estar plenamente convicto, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Apologia, defesa da fé. Para fechar, pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Quem vai fazer frente a eles? Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão, que era um problema na época, característica do judaísmo, né? Se não circuncidasse, não estava salvo. Na época tinha esse problema. Alguém tinha que fazer frente a isso, porque não tinha que se circuncidar mais nada, não precisava, não é judaísmo. Hoje tem aí, arca, candelabro, chofar, talide, quipá na cabeça. Não precisa de mais nada disso, acabou, já era. Alguém tem que mostrar para esse povo, né? É preciso fazê-los calar, misericórdia. Não é mandar calar a boca, é calar com argumentação, é calar com ensinamento, é calar com a verdade que você tem para mostrar para o povo que eles estão errados. Pois com seus ensinamentos falsos, tem desviado famílias inteiras da verdade. Acontece isso hoje? Sim ou não? Cuidado. Se os pastores não têm capacidade para poder ensinar, advertir, o povo se perde. Aí você vai querer correr atrás de prejuízo depois? Não dá mais. Tem. E é falta de maturidade, porque se tivesse crescido na fé de verdade, não seria um mimimi desse jeito. Nós estamos vivendo o evangelho mimimi. Porque a pessoa não aprende direito, não cresce direito. Paulo disse o quê? Pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. Mas não consigo falar para vocês como adulto, tem que falar como criança.
Olha lá. Porque não tem crivo. Não tem crivo. Se não tem crivo, recebe coisa ruim. É gente vestido de... É lobo vestido de ovelha. Pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras. Sua motivação é obter lucro desonesto. E tem um monte aí. Infelizmente, né? Infelizmente. Irmãos, Deus abençoe vocês. Ficamos por aqui. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco, em nome de Jesus.